já tive aquela experiência em Manchester, né, daquele par de meses, e eu sabia que quando você chegava para dar uma canja, você chegava, fazia uma música e saía fora, né? Aí eu fiz isso, toquei era rock, né? Amo rock, e toquei rock, pá, e saí. E eu fui tentando sair, a galera me segurou, não faz mais uma. E desse faz mais uma, eu fiz a noite inteira. E aí. Você defendeu o cachê dos meninos. Acabou a noite, um cara me parando assim, exaltado, assim, no pé da escada, falando rápido comigo, eu falando pra ele, por favor, fala devagar, por favor. Passou um outro cara perto de mim, o baixista, né, falou assim, você não tá entendendo nada que ele tá falando, né? Em português. Eu falei, me salva, né? Me salva. Ele falou assim, ele tá te falando que ele tem 3 bandas, ele te quer nas 3. Falei, pronto. Então, assim, não foi SPC, né? Gratidão pelo SPC. Sim. Mas, volto a dizer, isso do ser reconhecido pelo que você faz é mais importante para mim. Então, quando eu cheguei em Barcelona, a mesma coisa. A vibe de atuar, a forma como você atua em Barcelona é bem diferente da Inglaterra, né? Então, você tem que produzir, compor, você tem que... Como é hoje, o artista se vende, né? Tem que se vender e tal. E eu comecei a pensar e atuar de uma forma diferente. Então, assim, foram muito poucas as vezes, mas e na Inglaterra nenhuma. Em Barcelona, eu acho que não dá para encher a mão as oportunidades que eu tive por causa do grupo. Foi mais por causa do seu trabalho. Eu tocando mesmo, sabe assim? Então isso é muito gratificante hoje em dia. Hoje em dia eu toco com grandes artistas da cidade. Eu optei por fazer shows locais por causa da faculdade, né? E toco muito com a galera legal. E eu tenho certeza que eles me chamam pela forma como eu toco, não pelo grupo Só Pra Contrariar. Então, assim, eu sou muito preocupado em estudar. Eu amo estudar. Amo estudar. E quando a gente estuda, a gente sente um pouco da onde nós estamos. Sim. Né? Então você fala, tá, tem bastante gente que toca um pouco pior que eu, mas tem muita gente que toca melhor que eu também. E a minha cobrança é comigo mesmo. Eu não fico correndo atrás de ser melhor que ninguém, mas melhor que eu mesmo. A minha cobrança é vencer aquele dia que eu tô com preguiça, você quer ficar um pouco mais na cama, né? Aí vem aquela vai estudar. Então a minha luta é realmente comigo mesmo, né? Aquela música que tá difícil pra caramba, tira esse negócio. Então eu concorro muito comigo mesmo. Sim. Então acho que acaba que isso baixa um pouco sua bola, né? Quando você tá no meio de outros músicos, você entende um pouco melhor o processo, né? E que música para mim é um pouco disso, de você dividir a sua música com outras pessoas, independente de nível, independente de qualquer coisa. E Hamilton, você teve sua carreira musical, uma carreira muito grande. Quando você mudou para Manchester, certo? Você foi lá, buscou família e voltou para lá. Como é que foi a adaptação da família? Porque daí a gente não estamos falando mais de você, nós já não estamos falando mais do Hamilton músico. Porque nesse ponto você já tinha meio que se encontrado, tinha se situado. Aí você volta e busca a família. E como que é o Hamilton pai? Como que foi o Hamilton pai dentro dessa nova cultura de lidar com esse novo? O Hamilton pai chorava todo dia, né? Porque assim, a Paula ainda falava, chegou falando inglês, né? Mas eu não, e minha filha saiu daqui com 4 anos. Então, eu lembro do primeiro dia que eu fui deixar ela na escola, foi eu e a Paula, mas a gente chorava. Foi os dois chorando pra casa? Não chorava, a gente segurou firme e tal. A hora que a gente despediu dela, que a gente pensou que a gente podia entrar, a professora falou, não. Daqui cuida nós. Daqui pra cá cuida nós. E ela foi com aquela carinha mais boa do mundo que ela tinha. Ela sempre teve isso de ser fácil de relacionamento, né? E ela foi entrando assim, não, mas nós choramos. Eu falava, cara, era 2, 3 meses, ela já tava falando inglês. Olha.
já estava ajudando a gente assim, já assim, sabe? Vendo televisão normal e se relacionando super bem. A Paula também fez grandes amizades lá também, a igreja é maravilhosa lá, né? Nós frequentávamos uma igreja inglesa, né? Tivemos a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, que nem o Fernando Franco, faleceu recentemente, pastor Fernando Franco, que é um irmãozão assim e tal, né? E é um aprender cada dia, tudo diferente, né? Um pouco você sai realmente da sua zona de conforto totalmente, né? Totalmente. É um desafio, né? Quando você se propõe não só viver outra cultura, mas outros costumes, outra língua. Realmente é um desafio muito. E lá, quando você estava lá, dos trabalhos que você fez lá, né, nesse momento de adaptação, você, além da música, você profissionalmente, você atuou em outra área ou você não teve a necessidade, ficou por conta da música? Como que Não, eu foi? fiquei por conta da música. Fiquei por conta da música. É... À medida que seu inglês. O que te limita muito na Inglaterra é a língua, realmente. Uhum. À medida que o inglês foi chegando, né, um brasileiro que já morava lá há anos, eu não sei se ele foi por problema de saúde, acho que foi por problema de saúde. Ele pediu para mim ou substituir com alguns alunos, assumir alguns alunos dele e tal. Aí eu assumi alguns alunos dele, e esses alunos falaram para outros alunos, aí ele voltou, claro, assumiu Uhum. as aulas dele, e eu já comecei a dar aula, e sabe que eu já te falei, eu amo isso, né? E aula em inglês, aí você tem que realmente correr atrás, e, né, ali e tal, e sempre com música, né? Uhum. Barcelona, a língua é um pouco mais fácil, né? E sempre dei aula também, sempre toquei, né? Em Barcelona, sim, eu fiz um outro trabalho. O pastor lá, Juanjo, ele tinha uma empresa que colocava propaganda em farmácias. Certo. Então eu tive um tempo que eu entrei nessa. Principalmente foi bem começo, quando eu cheguei. Por essa adaptação diferente, eu não soube me situar musicalmente. Então começou a passar o tempo, a grana começou a ficar curta, e ele tinha essa empresa, me colocou lá com um outro amigo, nós viajávamos muito. E eu conheci bastante a Espanha nessa época, foi uns 2 ou 3 meses, se eu não me equivoco. Mas logo eu conheci um músico brasileiro que falou, não, aqui você vai ter que andar diferente, que você vai ter que compor, você vai ter que ir nos locais de música ao vivo, levar um trabalho e vai, né? E Uhum. a forma funciona de uma forma diferente, é uma forma bem o espanhol caminha de uma forma diferente. Aí eu comecei a aprender a caminhar e logo entrei na música novamente. Fazendo dentro dessa proposta que você Aham. apresentou. E quando você voltou, aí é uma nova adaptação de Uma novo. nova A adaptação. família ficou ou Não, veio mas junto no momento? ficaram pouco, porque a ideia era que eu de cada 2, 3 semanas eu fosse para lá e passasse pelo menos 4, 5 dias. Uhum. Inclusive isso estava no contrato que eu fiz com o Alexandre quando eu vim para cá fazer a turnê. E não foi possível. Foi um Entendi. boom. Aí eu acho que ao longo de 2 meses eu já falei para todo mundo, vem embora, porque não vai dar certo. Retomei a casa que eu tinha deixado alugada, e minha esposa chegou, foi assumindo. Nós tivemos que fazer uma reforma muito grande na casa e tal. E a coisa foi acontecendo, né? Certo. E aí a Yasmin, né, na ocasião, que sua filha chegou, estava lá com 4 anos, ela já não tinha mais 4 anos, já estava com 14, certo? Exato. E aí foi 10 anos, foram 10 anos, né? E aí Foi. você já tinha o mais novo. O Andreu Ele nasceu lá fora. nasceu na Espanha. Como é que foi pra ele aqui? Andreu, ele é engraçado, você vê que ele é europeu. Ah, Engraçado. A família é brasileira, mas o jeitão dele, as coisas, a forma como ele brinca, é muito engraçado isso, sabe? Assim, é muito engraçado isso. E, então, assim, foi adaptação. Ele chegou calado, não entendia nada, assim, mesmo sabendo, nós só falávamos em português dentro de casa, mas é claro, a forma como ele falava, então, né, então ele foi um processo de aprendizagem para ele.
A Yasmin retomou as aulas aqui, foi um processo de readaptação para ela, violento, assim, né? E graças a Deus a gente conseguiu colocar eles em uma escola legal, tal, na época da turnê, trabalhando ali e tal, né? Mas foi um processo de adaptação bem. Qual foi o mais difícil? O mais difícil foi se adaptar lá ou a volta? Ah, para eles a volta, né? A volta, A né? volta, a volta. É diferente, é muito diferente, assim. O André eu não conhecia outra realidade, né? A Yasmin nem lembrava, né? Então, É, assim, 4 tem muita anos, gente né? que encontra com ela hoje, ai, você tá linda e tal. Ela fica me olhando assim, né? Tipo Quem assim, é? ela fala, a gente pegou no colo, a gente pegou. Tudo bem. Obrigado. Você vai dando a dica, ela pegou no colo. Né? Mas hoje não, hoje a Yasmin tá super bem, né? Sonha em voltar. Ela sonha em voltar. O André também fala que quer voltar, né? A Paula não. Mas É. a esposa sempre, né, é um pouco mais resistente, assim, com mudanças, né? Creio eu, né? Então a Paula, ela amou a Espanha, né? É, e, mas assim, ela tá bem, ela curte o Brasil, assim. Uhum. E aqui, quando vocês voltaram, eles fizeram a turnê com o SPC. Depois, em seguida, foi o projeto do Gigantes do Samba. Aí, quando terminou esse projeto, você já estava na licenciatura, porque desde na licenciatura no sentido de professor, de dar aula. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que veio primeiro para você? A música como bacharelado, né? Nessa linguagem eu acho que você vai entender melhor, ou a música enquanto licenciatura? Veio o desejo de ensinar primeiro ou veio a musicalidade primeiro? É uma pergunta boa, né? Ninguém me fez essa pergunta. Não, porque é um processo Sim. que eu vejo você falando e eu me vejo. Uhum. Entendeu? Eu vim da prática para licenciatura, não com essa bagagem. Aham. Mas aí eu tive um porquê. Uhum. Eu tive um start da licenciatura. O Aham. porquê da licenciatura. Mas para você, o que veio primeiro? Não, a música. A música, né? A música veio primeiro. Eu acho que a licenciatura, ela, no meu caso, ela veio quando eu comecei a dar atenção a outros valores. Comecei a prestar atenção em outros valores. E hoje eu falo para todos os meus alunos que você quer aprender, compartilha. Sim, Ah, sim. tá. A melhor forma de você aprender é aprender ensinando. é compartilhando, sabe assim? Então, você está com conteúdo, você acha que você domina ele. Então, arruma um aluno. O aluno chega para você, fala, arruma aquele aluno que vira para você e fala assim, Te questiona. depois de quase 30 minutos você falando, ele fala Não assim para entendi você, nada. não entendi nada. Aí você tem que se virar nos 30 para poder fazer ele entender. Aí você está vendo que você está dominando o conteúdo. Sim. Então, a melhor forma de você aprender é compartilhando. Então, eu nunca, que eu me lembro, dei uma aula sem o saxofone na mão. Então, eu sempre falo, é assim, mostro. Faz assim, faço. Eu estou sempre tentando ser uma referência para o aluno, para o meu aluno. Né? Então, assim, é uma forma que você está com o instrumento na mão, uma forma que você está compartilhando, uma forma que você está dominando aquele conteúdo na melhor forma. Então, assim, mesmo que você tenha alunos de níveis diferentes, né? É uma forma que você está ali sempre recapitulando aquilo, aprendendo novas coisas. Eu aprendo demais com os meus alunos. Tem alunos meus que trazem músicas assim, em um especial, não vou citar nome assim, mais velho do que eu, me ensina tanta coisa. Você escutou isso? Já escutou aquilo? É música francesa, é música clássica, é não sei. E eu fico escutando aqui, eu falo, gente, aprendo demais com ele, mas muito assim, sabe? Então esse lance da licenciatura é uma coisa que eu sou realmente apaixonado, assim. Mas vamos tocar. Vamos tocar, é sempre muito bom. Quando eu optei pela licenciatura, eu optei pela questão de abrir o leque. Porque socialmente, quando você fala que é artista, que é músico,